Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Everton aqui. Vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar com as leis de Newton. Tá? Vamos começar com um pequeno exemplo. Se a gente jogar uma pedra para cima, quantas forças vocês acham que agem sobre ela, nesse movimento dela? Eu vou dar duas opções para vocês. A primeira opção, a gente tem duas forças. A força peso e a força que a gente aplicou para que essa pedra subisse. A segunda opção é simplesmente e unicamente a força peso. E aí, qual das duas opções? Isso aí. Parabéns para quem disse que é a segunda opção, apenas a força peso. Quem errou, não se preocupe, tá? Vocês não estão sozinhos. Aristóteles também, lá em 300 e pouquinho antes de Cristo, ele errou bastante também. Qual era a ideia de Aristóteles justamente para explicar esse fenômeno? Para Aristóteles, quando a gente jogava uma pedra para cima, a pedra ela ia empurrando o ar que estava acima dela para trás ou para baixo. Quando ela fazia isso, o vácuo que era criado logo abaixo da pedra, ele era preenchido com esse ar que vinha de cima. E esse ar ficava circulando, fazendo com que a pedra continuasse em movimento. Só que isso causava um certo problema. Como é que isso explicava como as coisas paravam? A partir disso, surgiu uma teoria do ímpeto. O que é a teoria do ímpeto? Na teoria do ímpeto, quando uma pedra ela fosse arremessada, ela se lembraria da força que foi aplicada nela. Tá? O que acontece conforme ela vai indo? Para o ímpeto, conforme ia passando o tempo, essa pedra ela ia se esquecendo da força que foi aplicada sobre ela e de repente ela parava de subir e começava depois a cair. Para o ímpeto, como é que isso era explicado, esse movimento da pedra? A pedra, na teoria do ímpeto, ela entrava em movimento e continuava se lembrando da força que foi aplicada sobre ela. Tá? Com o passar do tempo, essa pedra ela ia se esquecendo da força e ia reduzindo esse movimento até parar de subir. Tá? Basicamente é isso que o ímpeto explicava. Só que conforme foram passando os séculos, o mundo foi se tornando cada vez moderno e uma exigência de explicar mais as coisas com a matemática foi surgindo. Não adiantava ficar simplesmente mais explicando o mundo com teorias científicas sem aplicar matemática naquilo, sem explicar aquilo matematicamente. A gente poderia, por exemplo, utilizar a matemática para lançar a bola de um canhão. Como é que a gente calcularia a trajetória dessa bola para acertar o inimigo? Através da matemática. Agora nós chegamos aqui em cerca de 1600 nas leis de Newton. Tá? Newton, em sua primeira lei, ele explicava o seguinte, que um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento, e um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força atue sobre ele. Tá? Por exemplo, se a gente tem um corpo se movendo com uma velocidade constante, nós só conseguiremos parar esse corpo se fizermos uma força sobre ele. Tá? Se nenhuma força agir sobre esse corpo, ele vai continuar no seu movimento com a sua velocidade constante. Por que as coisas param, então, quando a gente empurra? Isso é por conta do atrito. Tá? A força de atrito a gente vai ver aí nas nossas próximas aulas. A gente vai aprender a calcular a força de atrito. Por enquanto, só se preocupem em saber o que é a força de atrito. Tá? E se a gente quiser aumentar a velocidade desse corpo que está já em movimento com a velocidade constante, nós aplicamos uma força sobre ele. Quando aplicamos uma força sobre ele, é como se nós estivéssemos adicionando movimento nesse corpo. Tá? Ao variar a velocidade, nós temos o que chamamos de aceleração. A aceleração nada mais é que a medida
de variação da velocidade. O que é importante vocês sempre se lembrarem? A aceleração, ela não é simplesmente para aumento de velocidade. Ela não explica apenas isso. Nós temos uma aceleração positiva e aceleração negativa. A aceleração positiva, ela é do aumento de velocidade. A velocidade está aumentando. A aceleração negativa, ela é do decréscimo da velocidade. A velocidade diminuindo. Quando a gente está andando de carro, por exemplo, e pisa nos freios, nós temos ali uma situação de aceleração negativa, porque a velocidade do carro ela vai começar a diminuir. Tá? Agora, nós temos aqui, falando em aceleração, a segunda lei de Newton, que é o que vocês conhecem como F igual a m vezes a. F igual a m vezes a, ou força igual a massa vezes a aceleração, é uma versão bem simplificada do que Newton escreveu no seu livro chamado Principia. Tá? Para compreender a forma como Newton escreveu, vocês precisariam de uma matemática bem mais avançada. O F igual a m vezes a é a versão bem simplificada para a gente poder trabalhar. Imaginem que você tem uma pedra grande no chão. Você, por algum motivo, vai lá e resolve chutar essa pedra. O que vai acontecer quando você chuta essa pedra? Ela pode entrar em movimento. Por que a pedra entra em movimento? Porque nós aplicamos uma força nessa pedra, adicionando movimento a ela, e ela entra em movimento. Só que aqui nós temos um pequeno problema. Ao chutar uma pedra, você vai gritar de dor. Porque a pedra, ela aplica uma força em você também. É o que a gente chama da lei da ação e reação. Toda ação tem uma reação. De mesma direção, mesma intensidade, só que sentido contrário. Então a força que você fez na pedra, a pedra fez exatamente a mesma força no seu pé, com uma pequena diferença, o sentido. Tá? Era o sentido contrário. Uma coisa que vocês têm que sempre se lembrar. A ação, ela ocorre em um corpo e a reação ocorre em outro corpo. A ação é a força que você fez, no caso, chutando a pedra. Você fez uma ação na pedra. A reação é a força com que a pedra aplica em você. Tá? Ação e reação acontecem em corpos diferentes. Esse é um cuidado que vocês têm sempre que ter quando falar em terceira lei de Newton. Nós temos aí uma lista de exercícios com 3 exercícios bem simples para vocês. Ele fala sobre a primeira lei de Newton. O outro fala sobre a terceira lei de Newton. Tá? Tem um exemplo aí de uma carroça e tudo mais, para vocês observarem. E o outro exercício é para vocês calcularem utilizando a fórmula da segunda lei de Newton. F igual a m vezes a. Tem um formulário aí bem simples para vocês, podem preencher por ele. Tá? No formulário, ele tem múltipla escolha. Assim que vocês preencherem a resposta e enviarem o formulário, ele vai dar a resposta para vocês se está correto ou não. Tá? Ele vai passar uma correção para vocês. Então é isso aí. Tá? Qualquer dúvida, não deixem de me procurar. Tá? Bons estudos, pessoal. Até mais!